do evangelho. Ao invés de um evangelho de cruz, é evangelho do eu. Ah, eu tenho o direito de ser feliz. Ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, É a porta larga. é a porta larga que ele pretende. Por quê? Ele não tem problema de você dizer que é cristão, desde que você não tenha Cristo como Senhor da tua vida. Agora, a sobrevivência da humanidade aí já diz respeito a uma guerra de reinos, de nações. E aqui eu queria dizer que hoje fica evidente que nós estamos lutando com dois sistemas. A guerra da democracia com sistemas autoritários. Isso está ficando cada vez mais evidente. No mundo inteiro. Não é, isso é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Você vê a guerra de Irã com Israel. Pois é. Israel é uma nação totalmente democrática. É a única nação democrática no Oriente Médio. É uma ilha lá, né? E do outro lado, você vê um Hamas, você vê um Hezbollah. Irã, o Hezbollah, os Houthis. É tudo fundamentalista que se você não crê como eu te mato. E no caso, por exemplo, de Israel, ainda tem pior. O Irã cansou de dizer de todas as maneiras que eles iam lançar Israel no mar. Agora, essa guerra é uma guerra que está expandindo de tal maneira que eu quero contar para vocês do quase atentado que eu sofri. Como foi? Eu fiquei até em dúvida se deveria contar, mas se tem um lugar para contar é aqui, né? Eu fiz uma turnê que começou em Portugal, depois iria para a Suíça e, por último, na Itália, onde eu preguei de norte a sul. Em Portugal, eu tenho muitos seguidores. É a língua portuguesa, então muita gente me conhece e tal. Nós alugamos um salão de um hotel que cabia ali umas 500 pessoas e eu fiz por inscrição. Não cobrei nada, eu nunca faço turnê paga, é tudo de graça, mas eu falei, eu vou fazer inscrição porque os hotéis lá não deixam lotar. Como não deixou lotar? Assim, se diz tem 500 pessoas, só pode ter 500. Não tem... A primeira vez que eu fiz, ficou mais de 1.000 pessoas para fora. Aí ficou chato. Então eu falei, vou fazer com inscrição. Fizemos inscrição e tal. Teve o primeiro período da manhã. No período da tarde, eu trouxe a primeira mensagem. Quando eu terminei, vieram e me tiraram dali, meio que rápido, e me levaram para uma sala, assim, atrás do palco. E me deixaram ali 10 minutos. Não, pastor, fica aqui descansando um pouquinho. Eu achei estranho. E aí eles vieram e me contaram. Tinha 4 iranianos que tinham se inscrito. Estavam lá atrás assistindo, todos eles com umas bolsas iguais. Diz que eles não ouviram uma palavra do que eu falei, estavam muito tensos. Na hora que eu saí para trás do palco, eles acharam que eu estava indo embora. Eles levantaram, o salão ficava no primeiro subsolo do hotel. Eles saíram rapidamente atrás de mim. Quando eles não me acharam, tinha 2 escadas diferentes que levavam ao térreo. Sim. Eles se dividiram e foram atrás, como se fosse para me encontrar. E o meu pessoal foi atrás. Chegou lá, eles conversaram um com o outro e tal, e foram embora. Um dos rapazes que estava lá, é muito bom a internet, como tinha foto, eles tinham se inscritos. Os camaradas tinham vindo de Lisboa, 3 horas da cidade do Porto. Eu estava no Porto. Agora, o que eles foram fazer ali? Não eram cristãos, não ouviram uma palavra, estavam com cara tensa, com bolsas iguais. Eles falaram para mim na hora, pastor, pode não ser nada, mas pode ser que eles viessem com uma intenção ruim. Vai embora. Eu tive que sair do hotel às pressas. Meu Deus. Eu tinha um voo na segunda-feira para Milão, de Lisboa. Eu saí do Porto, fui para Cascais, não avisei para ninguém onde eu ia, e depois antecipei um dia a minha viagem para Milão, fui no domingo ao invés da segunda. Mas eles disseram, eles estavam com cara muito tensa. Agora, que 4 camaradas iranianos estavam ali juntos, vindo de Lisboa para assistir uma palestra de um cristão? Então, eles falaram, olha, não dá para você correr o risco, porque e se for alguma coisa? Se dentro daquelas bolsinhas tivessem arma? Acabou, bastava um te dar um tiro e já era. Então eu fui embora, fiquei assustado, fui embora e depois, lá na Itália, eles falaram, não, aqui fica tranquilo porque não tem tanta gente que te conheça, afinal de contas aqui é italiano, a língua é italiana, você não prega em italiano.
O que eu percebo, e depois vendo um documentário na Itália, eles falaram que o Irã tem 13 mil células terroristas no mundo inteiro. Pode ser que eles foram lá só para ouvir o que eu tinha para dizer. Mas não dá para saber. A verdade, Vilela, é que nós estamos vivendo num tempo em que estes totalitários estão invadindo. Então, quando a gente fala de uma guerra entre a democracia e governos totalitários, a gente tem na Europa a guerra da OTAN contra a Rússia, ou Ucrânia e Rússia, não é? A gente tem o Islã contra o cristianismo, os refugiados que estão entrando na Europa, ameaçando a Coreia do Sul. o eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã, China e Rússia. Então, na verdade, nós estamos vivendo tempos em que esses grupos totalitários... O pessoal estava perguntando se não tinha revista na entrada. Não tinha, né? Não tinha. Ah, uma coisa... A gente é cristão, a gente não pensa essas coisas, entendeu? Até falaram para mim, não, pastor, agora, quando você for fazer, você tem que contratar segurança. Eu nunca pensei nisso. Então, né? Que é uma coisa pacífica, falar de fala Deus, de Jesus, né? falando de amor, mas os camaradas estavam com cara de, sabe, de péssimos amigos. Agora, que você sai lá de Lisboa para Porto 3 horas, para fazer o quê? No mínimo para saber se eu ia falar mal. E é interessante, porque Mas você não falou nada sobre... Tava no auge da guerra do Irã com Israel, e eu fiz muitos comentários que deu milhões de visualizações. Não, lá não falei porque não era o tema. Não era o tema, né? Não era o tema. A gente vê também hoje a Europa está sendo invadida pelo islamismo. Por quê? Porque os países europeus hoje têm, na média, 1,8 filhos por casal. E os islâmicos que entraram, os muçulmanos, 6 a 7 filhos por casal. Então, países como Bélgica e França é irreversível, não tem volta. Mas Inglaterra, por exemplo, desde 1916 entrou um prefeito muçulmano em Londres, depois ele se reelegeu uma segunda vez, já está no terceiro mandato. Ou seja, eles vão crescendo em números, as crianças vão ficando adultas, começam a votar, e eles botam os líderes. Ou seja, a Europa está em polvorosa. A Itália está diminuindo a sua população. Onde você vai, você vê, eu fui em Torino. Lá em Torino, na principal praça, tinha um dessas cabanas dos palestinos, com bandeira palestina, falando impropérios contra Israel. Ali, a Europa inteira está sendo invadida e dominada. Agora, imagina o que vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos, entendeu? O destino das nações europeias é muito complicado, entendeu? Tem uma matéria da G1 que diz assim: população muçulmana na Europa pode triplicar até 2050. Estudo aponta que a proporção de muçulmanos deve aumentar, particularmente em países como Alemanha e Suécia, mesmo em cenário que a migração cesse. Percentagem de membros da religião devem crescer no continente. Então, de um lado, nós estamos tendo essa invasão. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim da história. Porque Deus está levantando um grande avivamento também nas nações europeias. Os jovens estão cansados do discurso marxista e ateísta. Eles estão buscando a Deus, estão invadindo as praças, cantando o nome de Jesus, declarando a fé. Eu creio que ainda existe um tempo, Vilela, para que o cristianismo se levante para resistir, não com arma na mão, mas com amor, porque o povo muçulmano também precisa saber que Cristo ama eles. E tem muitos muçulmanos que estão se convertendo porque encontram o amor de Jesus através do testemunho de alguém. E alguns estão sonhando, estão descobrindo que Jesus é o Messias. Eu tenho um amigo, eu não posso citar o nome dele, mas ele faz parte desse grupo GKPN que eu faço parte. Ele é pastor de uma das maiores igrejas no Egito. Mais de 10 mil membros. Ele tem um acampamento para liderança. E um dia, ele estava com umas 200 pessoas lá de liderança e ele começou a ensinar como é que orava. Porque muitos se convertem e não sabem como orar, como falar com Deus. É uma cultura completamente diferente. E aí